separados pelo Senhor. Então, aqui está a perseverança dos santos. Quem são eles? Leiam para mim. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus. E a fé em? Queridos, a Bíblia, ela se identifica conosco. Os seus filhos em qualquer lugar. A Bíblia ensina isso. Nada pode te separar do amor de Deus. Nem sei como está a sua fé ou a sua confiança em Deus, ou como está o seu relacionamento com Deus. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja aí dividido. Talvez eu esteja falando com alguém que está com um pezinho fora da igreja, está quase saindo. Porque a palavra de Deus diz que hoje o Espírito Santo está falando com todo ser humano. Eis que estou à porta e bato. Que o lugar deles é dentro do reino de Deus. Quem? O Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Todos que estão aqui na igreja, boa noite você que está na sua casa. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente em cada coração nesta noite, amém? Nesse momento nós vamos agradecer a nosso Deus, porque Ele nos trouxe em paz e em segurança para a casa dEle mais uma vez. E também agradecer por mais um dia de vida. Oremos. Te agradecemos, Senhor, nosso Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia estendida a cada um de nós e a também os nossos familiares, Senhor. Nós precisamos muito de Ti, por isso estamos aqui, Senhor, na Tua casa, para louvar e engrandecer Teu santo nome. Obrigada porque o Senhor está sempre conosco, Senhor, não só aqui, mas também no nosso lar, onde quer que estejamos, Pai, que o Senhor possa estar conosco. Abençoa cada família aqui representada, abençoa cada pedido, Senhor, que está no coração de cada um que necessita, Senhor, de um milagre, de uma cura nessa noite. Visita cada lar, Pai eterno. Esteja sempre conosco, porque carecemos muito da Tua graça e da Tua misericórdia. Obrigado, Espírito Santo, por nos guiar em toda a verdade. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos por tudo. Amém. Amém? Nesse momento, continuando a adoração ao nosso Deus, nós vamos cantar o hino Quase no Lar. Esse hino nos faz lembrar que falta pouco, como o trecho diz, falta pouco tempo para esse dia chegar. Estamos quase no lar. Ouvem-se muitas vozes, estão felizes cantando em celebração. Alguns estão pregando, outros vão ensinando, mas o amor é o tom da canção. Estamos quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo para esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos nas mansões celestiais.
Jesus está voltando. Vamos falar a todos, o fim está chegando. A libertação, devemos ter coragem de viver a mensagem que foi plantada lá no coração. Estamos quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo para esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos nas mansões celestiais. Vamos dar as mãos e juntos vamos prosseguir. No poder de Deus, vitórias vamos conseguir. Estamos quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo para esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos, com Jesus viveremos, com Jesus viveremos nas mansões celestiais. Amém? Que essa possa ser a nossa oração. Com Jesus viveremos nas mansões celestiais. Amém? Nesse momento eu convido aqueles que estão sentados a se levantar, que nós iremos cantar o próximo hino de pé. Amém? Mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele que promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair.
Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É esse o sucesso verdadeiro, está no mundo, mas em Deus confiar. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, ele é o nosso Salvador. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, estou em paz. Amém? Amém. Uma boa noite para você. Vamos orar a Deus. Querido Pai, nós pedimos mais uma vez a sua presença aqui entre nós. E pedimos que o seu Santo Espírito esteja presente aqui. Entramos hoje no último dia da série. Estudaremos o evento final desse mundo. Que o Senhor possa nos abençoar. O seu Santo Espírito possa estar aqui movendo os corações. E oramos em especial pela Rizomar, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida dela. O Senhor sabe o seu caso, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você essa noite. Que Ele possa trazer bênçãos sobre a sua vida. Amém? Amém. Hoje temos bastante pessoas aqui nos visitando, amigos. Que Deus abençoe você. Que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Amém? Amém. Temos o Valmir ali. Temos mais algum visitante nessa noite? Não? São todos membros, é? Qual é o seu nome, irmã? Desculpa. Vanessa? Seja bem-vindo, viu, Vanessa? Tá ligado o microfone. Que Deus abençoe você, que você se sinta bem aqui na casa de Deus e que Deus possa te abençoar, tá bom? Nós hoje vamos falar sobre o livramento, sobre a volta de Cristo, sobre a volta de Jesus. E nós pedimos a sua atenção. Eu quero dar uma boa noite também para quem está na live. Nós temos aí a Cristiane, Demóstenes. Também temos o irmão Walter. Hoje não é quinta-feira não, viu, irmão Walter? Quarta-feira ainda, o senhor está um dia adiantado. Amém? Deixa eu só... Presta aí, Antônio. Isso, para não dar interferência aqui na live. Talvez você tenha visto a Antônia passeando aqui com o microfone. Mas agora estamos aqui. Amém? Que Deus abençoe você nessa noite. Também temos aqui a Maria Rocha Queen, Angelotti. Temos o irmão Lázaro, Genivaldo. O pessoal hoje decidiu ficar em casa. Hoje veio quem estava em casa, vocês estão fazendo rodízio, né? A irmã Dene ficou em casa. Que Deus abençoe vocês.
Vocês estão vendo aí o livramento. Nós vamos falar hoje sobre a volta de Cristo. Para terminar esses assuntos, esses temas, é importante você seguir as nossas redes sociais, curta a nossa página da Igreja de Vila Brasilândia, curta o YouTube, tá? Essa série está na nossa página, está no YouTube da igreja, chama a série Em Busca da Esperança. Quando você quiser falar do amor para alguém, de Deus, é só compartilhar essa série, que ali temos um estudo bíblico quase completo. Na verdade, completo, aí você vai estar só completando algumas coisas que faltam. Tá bem? Você que está aí em casa também, deixe o seu comentário. Temos a Helena aqui, que está lá no Piauí, Helena. Deus abençoe. Joelma também, que Deus abençoe vocês. Vamos ver um vídeo sobre a volta de Jesus. Não será assim, viu, gente? É apenas um desenho, será 1000 vezes, 1 milhão de vezes melhor do que isso. Que Deus abençoe. Nossa grande esperança é um dia nos livrarmos desse mundo de dores, de muito sobre a esperança. Tanto que os livros de todo ano falam sobre a esperança. Esse ano nós vamos falar sobre a maior esperança. Teremos o Impacto Esperança, dia 31. Cada um deve participar de um jeito, né? Aqui na igreja. Isso, nós faremos cada um de um jeito. Como está essa pandemia, né? Às vezes ficar passando o livro de mão em mão, mas cada um está inventando uma forma de falar da esperança, né? Da pregação do evangelho, de que Cristo vai voltar. Eu vi algumas ideias como pessoas colocando esses livros em árvores, todos desinfetados, igual a Antônia fez aqui com o microfone, com álcoolzinho, né? É álcoolzinho que fala, desculpa aí o professor de português. Mas desinfetado, e as pessoas vão lá e pegam o livro. Então, aqui dia 31 vai ter, né, irmão? Sábado à tarde? Isso, amém, se Deus quiser. Nós temos a grande esperança. Eu quero contar a história de... Esse nome é Kirk Bloodsworth. Se eu falei errado, me perdoe. Mas esse homem foi condenado à morte. Nós aqui no Brasil não temos a pena de morte, né? Mas nos Estados Unidos existe essa pena de morte.
E ele foi condenado à morte quando tinha apenas 23 anos, no ano de 1984, no bairro de Baltimore, onde foi assassinada uma pequena menina chamada Dow Hamilton. Ele foi o primeiro americano a ser condenado à morte e ser inocentado através do DNA em 1993. Mas antes dele ser inocentado, Kirk ficou muitos anos aí preso. Ele ficou de 1884 a 93, quase 10 anos preso. Ele foi o primeiro homem inocentado nos Estados Unidos com a comprovação do exame de DNA. Viram que não foi ele que tinha estrupado e matado a menina. Você, hoje e eu, vivemos numa situação parecida de Kirk, né? Nós precisamos de uma libertação. Nós vivemos em um mundo em que o pecado causou grandes tristezas, grandes devastações. E nós precisamos desse livramento. E desse livramento só conseguiremos através do sangue de Jesus e da sua volta. Por isso que nós tanto aguardamos a volta de Cristo. A igreja adventista, ela prega a volta de Cristo. Até um microfone que está aqui em minhas mãos, tudo que a igreja vai comprar, tudo que a igreja vai fazer, é para a pregação do evangelho e para abreviar a volta de Cristo. Porque nós sabemos ali, de acordo com Mateus 24, que o evangelho será pregado, então virá o fim. Nós veremos hoje alguns sinais da volta de Cristo. Jesus fez uma promessa quando esteve aqui. Os discípulos estavam tristes, porque Jesus falou que ia embora. Eu quero chamar você para abrir o primeiro verso dessa noite, que está ali no livro de São João, capítulo 14. Imagina, os discípulos eles tinham vivido com Jesus há alguns anos. Imagina o privilégio de viver com Jesus, né? Visto vários milagres, tido a sua companhia ao lado, e de repente Jesus fala que vai embora. Já pensou a tristeza no coração deles? E Jesus deixa uma esperança para eles e para nós hoje. São João capítulo 14, do verso 1 ao 3, diz assim, ó: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Jesus disse aos discípulos para não se preocuparem, não ficarem tristes, pois ele falou que iria voltar. E ele disse que na casa do pai dele havia muitas moradas. Essa palavra no grego, nós podemos caracterizar como quartos também. Na casa de Deus há muitos quartos. Já pensou que casa grande, hein? Deve ser enorme, né? Não sei se vamos precisar dormir lá, né? Porque dormir é uma necessidade humana que o pecado trouxe, né? Bem que tinha noite também. Serão segredos do céu, né? São coisas aí para você pensar. Mas Jesus fez uma promessa. E a promessa da volta de Jesus aparece por volta de 2.500 vezes na Bíblia. É uma promessa bem falada, né? As pessoas não levam tão a sério a volta de Jesus. Esses dias, estava num grupo da escola, dos ex-alunos lá, onde estudei aqui no Colégio da Cachoeirinha, e uma amiga, a gente colocou, Jesus está voltando. Aí ela falou assim, na época da pandemia, ela ficou brava com a gente. Sabe por quê? Porque ela falou que é a mesma conversa, né? É a mesma coisa, a gente fala, Jesus está voltando, e parece que não muda a pregação. E Jesus realmente está voltando, mas ele não marcou uma data, como muitos pensam aí, né? Será que Jesus marcou uma data? Será que eu posso me preparar hoje? O que aconteceria se Jesus marcasse uma data, né? Vamos ver primeiro São João 14, do verso 1 ao 13, aí é onde você está mesmo. Ele diz, mas a Bíblia diz assim, ó, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, senão os anjos que estão no céu, senão o Pai. Jesus, antes de ir para o céu encontrar com o Pai, hoje provavelmente ele saiba o dia que ele vai voltar, né?
porque ele falou isso quando estava na terra. Ele disse: ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai que sabe, nem os anjos sabiam. Mas Jesus estava aqui ainda. Ele não tinha ido ao Pai, não tinha aceito o sacrifício dele. Lembra que estudamos no outro episódio? Mas Jesus hoje sabe o dia. Então, o dia e nem a hora, nós não sabemos. Nós não sabemos por quê? Porque o brasileiro, principalmente, ou todo mundo, né, acho que não é uma exclusividade brasileira, nós temos o costume de deixar as coisas para a última hora. Não é isso? Talvez você tenha saído, tenha deixado alguma coisa por última hora e aquilo te atrasou. E a gente tem esse costume, é um costume feio. Nós deixamos as coisas para a última hora. Se a gente soubesse que Jesus, por exemplo, iria vir no Natal, a gente ia curtir até o dia 20, né? Vamos viver tudo que esse mundo tem para viver aí, vamos sair para festa, para gandaia, né? O povo ia vivendo aí. Mas, e no último momento, ali pelo dia 20, a gente ia se ajoelhar diante de Deus e falar: Deus, me perdoa, eu quero ir para o céu, quero estar contigo. Não seria bem assim que seria a nossa vida? O ser humano é assim. Então Jesus não marcou data, né? Pedro disse que ele viria como um ladrão. O ladrão avisa que vai na sua casa, irmão. Essa noite eu vou passar aí na sua casa e vou levar tudo, viu? Já deixa mais ou menos trancado. Não, né? Se a gente soubesse que o ladrão iria vir hoje na nossa casa, o que a gente ia fazer? Chamar a polícia com a arma, né? A arma, o cachorro, ia fazer de tudo. Mas o ladrão não avisa a hora que vai vir. E Jesus também não avisa o dia que irá voltar. Mas ele deixou alguns sinais. Jesus também comparou a sua volta a dores do parto. Como acontece nas dores do parto, vão acontecendo contrações, né? Com as mulheres. E aquelas contrações têm um intervalo, né? O médico manda você ir contando aqueles intervalos. E quando vai diminuindo o intervalo entre uma contração e outra, você sabe que o quê? Que a criança está vindo. Sinais que nós vamos mostrar aqui, muitos deles já acontecem no mundo desde que o mundo é mundo. Mas nós vemos que esses sinais estão aumentando a sua intensidade e diminuindo a frequência entre um e o outro. Assim como nas dores do parto. Jesus disse que quando essas dores do parto aumentarem, ele viria para nos buscar. E nós veremos hoje, através desses sinais, que realmente Jesus está voltando. O primeiro sinal é sinal no mundo religioso. Qual seria um sinal? Mateus 24, do 4 ao 7, diz assim: E Jesus respondeu: que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. A Bíblia já disse que muitos viriam em nome de Jesus e enganaria a muitos. Algum tempo atrás aqui na América Latina, surgiu um homem chamado Jesus Cristo Homem, né? E os seus seguidores faziam uma tatuagem, 666, apareceu até no SBT Repórter, depois procure lá. Ele falava que era Jesus Cristo, né? Só que ele era um Jesus Cristo diferente, viu, irmãos? Ele era um Jesus Cristo que andava de carro blindado, tinha seguranças, né? Já pensou Jesus Cristo cheio de segurança? E ele morreu algum tempo atrás, né? Já pensou Jesus morrendo 2, 3 vezes, irmãos? Jesus morreu uma vez na cruz, mas dessa vez ele viria em grande glória, de acordo com a Bíblia. E Jesus é eterno, ele não morreria mais. Ele morreu pelos nossos pecados. Então aparecem vários Jesus Cristos aí, vários Cristos. Temos o hilariante Henri Cristo, né? Que é mais um comediante do que tudo, né? As pessoas brincam muito com o Henri Cristo, né? Até teve um programa lá que acho que foi o Danilo Gentili perguntou para ele: você quer um copo de vinho? Ele disse: quero sim. E deram água para ele. Olha a brincadeira. E ele ficou olhando, mas cadê o vinho? Ele falou: não, agora faz seu milagre aí, né? Que Jesus, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou água em vinho. Essas pessoas servem para as pessoas escarnecerem de Cristo, não levarem a sério a mensagem de Jesus. Jesus disse que no mundo religioso aconteceria o quê? Muitos falsos profetas, muitos falsos cristos,
E nós temos pelo menos hoje no mundo, pelo menos umas 5 pessoas dizendo que é Jesus, viu? Tem um tal de Maitreya. Cada coisa, não fica assistindo no YouTube não, que só tem aquelas teorias da conspiração. Leia a Bíblia, tá? Vocês vão ver que nenhum desses cristos é verdadeiro. Segundo sinal, nos sinais militares, Mateus 24, do 6 ao 7, diz assim, ó: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Sempre existiu guerra no mundo, desde que o mundo é mundo. Se você estudou algum livro de história, você sabe disso. Sempre houve guerra. Mas como eu disse, os sinais seriam como dores no parto. Na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, 9 milhões de combatentes foram mortos. 9 milhões de pessoas foram mortas pelo efeito da Guerra Mundial. Ali nós tivemos, em dia 8 de maio foi homenageado todas as pessoas que morreram na maior guerra que aconteceu no nosso planeta, que foi na Segunda Guerra Mundial, no ano de 1939 a 45, envolvendo Japão, Alemanha e Itália, chamados de eixo, contra a Rússia, Inglaterra, França e Estados Unidos, chamado de aliados. Foram mais de 100 milhões de soldados envolvidos, 50 milhões de pessoas morreram, um rastro de destruição foi deixado nesse conflito até hoje. Nós tivemos muitas guerras, mas numa escala mundial, igual aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra, com tantas pessoas morrendo. Só Adolf Hitler ali matou mais de 20 milhões de judeus, né? São muitas pessoas, né, irmãos? As pessoas estão reclamando hoje do Covid e tudo, que no mundo 1.300.000, 1.400.000 pessoas já morreram por essa situação. Mas nós veremos alguns dos sinais, como os sinais naturais que acontecem, que são muito piores do que o Covid que está acontecendo. Mateus 24, do 4 ao 7 diz assim: haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Também, sempre do que o mundo existiu, existe o quê? Terremoto. Existe fome, existe peste. Mas uma peste que nós estamos vivendo hoje, qual é? O Covid-19, né, irmãos? Isso não é a peste? Está levando milhares de pessoas à morte. E lá no Pará já está aumentando novamente. Em alguns dos lugares da Europa já está aumentando o foco novamente. A segunda onda chamada, né, irmão? Eu vi no jornal ontem. É uma peste, é uma pandemia, matando milhares de pessoas, milhões. Até esses dias estava nas redes sociais comentando, ali por ano de 2003, 2000, né, estava falando sobre a genética, né, da reprodução da ovelha Dolly, né, aquilo tudo, de avanços tecnológicos. Agora estamos falando do quê, irmão? Nós estávamos tão avançados em 2002, agora estamos atrasados que não conseguimos a vacina para uma doença, que é a Covid-19. Que falar de terremotos? As estatísticas mostram que a cada ano os terremotos têm aumentado. Podemos citar a catástrofe de 12 de janeiro de 2010, em Porto Príncipe, Haiti. O sismo deixou mais de 316 mil pessoas mortas. Foram 350 mil pessoas feridas e mais de 1,5 milhão de pessoas flageladas. Jesus também falou que a fome aumentaria. Esse também é um sinal da volta dele. O jornal científico The Lancet afirmou que em 2011, 3 milhões de crianças morrem de fome no mundo. Dividindo esse número por dia, chegamos à conclusão que a cada 10 segundos uma criança morre por fome. E as pessoas ainda estão mais preocupadas, não dizendo que não deviam estar, com o Covid. E não estão preocupadas com a fome, com crianças que estão morrendo de fome. É engraçado isso, nós temos tanta tecnologia, tantos recursos, e existem pessoas que não têm comida e não têm água ainda no mundo. Mas isso seriam sinais. Jesus disse que isso aconteceria. São os sinais naturais. Aí temos o Porto Príncipe, né? Temos os sinais sociais.
Mateus 24, versículo 10 e 12 diz assim, ó: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de todos se esfriaria. O amor se esfriaria de quase todos. Nós estamos vivendo uma época, né? E isso não é, como falar, aquele discurso que a gente ouve da nossa avó, não, viu, irmãos? Ah, na minha época era diferente. Nós vemos o amor das pessoas se esfriando. Nós vemos filhos contra pais, pais matando filhos. Existe um caso aí que está repercutindo aí de um senhor que não queria que a filha namorasse o rapaz, que ele é até ator de novela, e foi lá e matou o rapaz. Então nós vemos isso, é comum. Antigamente você ouvia um caso ou outro, de um filho, de uma mãe que bateu no filho, de um pai que abusou dos filhos. Hoje é um caso atrás do outro. Se você abrir o seu jornal, ligar a sua TV, você vai ver que o amor do mundo está se esfriando. As pessoas, eu também não estou dizendo nada contra, mas você sabe qual foi a economia que mais cresceu durante a pandemia? A economia dos pet shops. Olha que engraçado. As pessoas estão mais preocupadas com os animais, em dar uma festa de aniversário para o seu animal, para o seu cachorro, para o seu gato, do que dar ou ajudar um próximo. Aí falam, esse aqui não me trai. Ah, que maravilha, né? Mas esse aí não tem, o sangue de Jesus não morreu por ele. Jesus morreu por seres humanos e não por animais. Não estou dizendo para você maltratar os animais, devemos cuidar. Deus deixou os animais para que nós possamos partilhar do amor. O problema está em você e eu demos mais valor a um animal do que a um ser humano. Você está fazendo festa de aniversário para um animal e pessoas estão morrendo de fome. E o animal nem sabe, ele não vai te agradecer no outro dia. Fala, obrigado pela festa, viu? O bolo estava ótimo. Se você vê um cachorro falando isso, foge, viu? Que esse cachorro aí está endemoniado. Mas como seria a volta de Jesus? Mateus 24, versículo 30 diz assim, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. A Bíblia diz que Jesus não virá numa manjedoura novamente, como um humilde servo. Jesus virá com grande poder e glória. Esse trecho bíblico também diz que verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Há um filme que foi lançado no ano de 2000 que chama Deixados para Trás. Ele conta a história de pessoas que foram arrebatadas secretamente no fim dos tempos. Esse filme mostra a ideia de que alguns têm que voltar para Jesus e que a volta de Jesus será silenciosa e invisível. Mas isso é o que a Bíblia diz. Jesus vai buscar, a Bíblia diz que todo olho verá. Mas a pessoa fala assim, mas o mundo é redondo. Meu irmão, não limite o poder de Deus às leis que regem o nosso universo. Deus arrumará uma forma de fazer com que todo olho verá. Essa doutrina do arrebatamento secreto não é bíblica, tá? Eles usam aquele trecho que um será levado, outro será deixado para trás. Ali está falando sobre uma profecia de duplo cumprimento, né? Cumpriria ali nos dias do povo de Israel e cumpriria na volta de Cristo. Não existe essa doutrina dentro da Bíblia de arrebatamento secreto. Não vamos estar todos aqui e um vai ser levado, o outro não. Isso não é bíblico, meu amigo. Se você está sendo... Aliás, tem uma religião aí que diz que Jesus já voltou, né? E ele está andando aqui por nós. Nós já estamos vivendo no período dos 1000 anos. Cuidado. Será um evento mundial e todo olho verá. Tá? Não sei de qual forma, mas você vai olhar para a janela e vai ver Jesus voltando. Não limite o poder de Deus. Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que outras passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqueles que o traspassaram foram aquelas pessoas que fizeram parte da morte de Cristo. Aqueles homens que cuspiram no seu rosto, que fizeram parte diretamente
ali da crucifixão de Cristo. Esse será um grupo especial que ressuscitará nessa volta agora de Jesus, na segunda volta de Cristo, na primeira volta de Cristo, né? E eles verão. Eu imagino a hora que eles acordarem, né? E verem a besteira que fizeram, né? Deus, né? Eu imagino o arrependimento deles. Esses são os que transpassaram a Cristo. O livro Em Busca da Esperança diz assim, ó: logo aparecerá a grande nuvem branca sobre a qual está assentado o Filho de Deus. A princípio, quando aparecer ao longe, essa nuvem vai parecer bem pequena. Será o sinal do Filho do Homem. Ao aproximar-se mais da terra, serão vistas a suprema glória e majestade de Jesus, enquanto ele sairá vencendo e para vencer. Um séquito de santos anjos, com coroas brilhantes sobre a cabeça, vai acompanhá-lo em seu trajeto. Amém? Será um evento maravilhoso. Será o maior evento que essa terra já viu. Não tem nada a ver com esses eventos que fazem da Olimpíadas, Copa do Mundo. Será o maior evento da terra. Jesus virá com os seus santos anjos. E eu falando assim, muitas pessoas hoje, no mundo secular que nós vivemos, acreditam, não, isso é história da carochinha. Isso não é verdade. Isso é mais uma história que conta. Meus irmãos, é verdade. Porque a palavra de Deus diz que ele virá nas nuvens e virá para me buscar. Será que ele vai vir te buscar? Amém? A gente espera, né, irmão? Esperamos nos encontrar lá. O que acontecerá com os salvos na volta de Cristo? Aqueles que viveram ao lado de Cristo, o que acontecerá com eles? Paulo diz ali em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, ele diz assim, ó: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Eu não sei se você observou no texto bíblico, mas os anjos nos levarão para o encontro com Jesus. Pode abaixar um pouco, Christopher. Com Jesus nos ares. É importante você ler o texto bíblico com atenção. Porque muitos, e Satanás, ele virá um pouco antes da volta de Cristo, e ele tentará fingir a vinda de Cristo. E algumas pessoas falaram, olha, Jesus está ali vindo, Jesus veio, ele está lá na África fazendo milagre. Está pisando nessa terra. A Bíblia diz que Jesus não pisará na terra. Então, se alguém falar que Jesus está lá no Lago de Japonês, você vai acreditar? Aqui na Parapuã? Não, né, irmãos? Por que não? Porque Jesus não pisará aqui nessa terra, porque essa terra está contaminada pelo pecado. Ele só pisará na segunda volta. O livro Em Busca da Esperança diz, então, os santos vivos e os ressuscitados erguerão a voz em clamação de vitória, longa e arrebatadora. Corpos que desceram à sepultura, levando os sinais da enfermidade e da morte, ressurgirão com saúde e vigor imortais. Os santos vivos serão transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos. E serão arrebatados com os ressuscitados, e juntos encontrarão o Senhor nos ares. Que encontro glorioso! Amigos que a morte separou serão reunidos para nunca mais se separarem. Amém? Vocês entenderam? Nós que estivermos seguindo a Cristo no dia da sua volta, que estivermos ao seu lado, seremos levados e transformados. A Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, Paulo diz ali, esse corpo mortal se revestirá da imortalidade. Esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Seremos transformados,
Se você tem uma enfermidade, alguma doença que tem acompanhado a sua vida, a volta de Cristo será a cura definitiva para todos os males. E aqueles que desceram à sepultura com alguma enfermidade, algum defeito ou alguma coisa, serão transformados e juntos serão levados a Jesus Cristo nos ares. Então, se alguém te falar hoje, olha, Jesus está ali, lá na Praça da Sé, distribuindo milagres, e Satanás vai fazer isso. Ele vai enganar a muitos. Por isso que é importante que eu e você conheçamos o texto bíblico, porque a Bíblia diz que Jesus não pisará nessa terra, tá? Jesus virá em grande glória, estará nas nuvens, seremos levados pelos anjos. Mesmo que ele saia flutuando nessa terra, levitando, não é Jesus, porque ele não descerá para cá. A Bíblia diz que ele estará nas nuvens, ele não vai vir de alguma forma para cá, para baixo. E por que Jesus ainda não voltou? Nós vemos sinais no mundo religioso, no mundo físico, social, no mundo militar e muitas coisas. Você não precisa ser muito sábio para ver que esse mundo não está muito bem, né? Aliás, ele está indo de mal a pior, né? Está indo de mal a pior. Mal a pior. E cada ano é uma coisa nova, parece que as coisas vão emendando uma atrás da outra. Acha que com essa pandemia será o fim? Você acha que será o fim? Ellen White diz que quando descobrirem a cura para essa pandemia, virá outra, pior ainda. E assim será, até a misericórdia de Cristo se estender. A misericórdia de Cristo é Ele vir e nos salvar desse mundo de pecado. Se Jesus não vir, se Jesus não aumentar e não tiver misericórdia sobre nós, nós não suportaremos mais esse mundo. E por que ainda Jesus não voltou? Pedro foi um discípulo que esteve em choque com Cristo muitas vezes. E no livro de 2 Pedro 3,9 ele diz assim, ó: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Jesus não voltou porque ele é longânimo. Porque se ele tivesse voltado, eu não estaria aqui. Se ele tivesse voltado há alguns anos atrás, você estaria na sua vida de pecado. E você não teria a oportunidade de ver a sua salvação. Não sei se veremos Cristo vivos ou estaremos mortos diante da sua volta. Mas nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. Jesus não voltou porque está faltando você se entregar a sua vida a Ele. Ele nessa noite, Ele está esperando você. Hoje eu estava pensando sobre a volta de Cristo. Existe um grande problema. Se a sua vida está muito boa, muitas vezes nós vivemos uma vida muito boa aqui, sem dificuldades. Talvez você esteja aqui, mas a sua vida está uma maravilha. Talvez você esteja me assistindo aí na internet, você seja uma pessoa rica e nada te falta. E esse é muitas vezes o problema. Porque muitas pessoas estão cercadas de cuidados desse mundo, de coisas desse mundo. E elas não querem que Jesus volte. Na verdade, se Jesus voltar agora, vai atrapalhar os planos que elas têm. Se Jesus voltasse agora, eu ainda tenho que casar, eu ainda tenho que fazer uma faculdade, eu ainda não cheguei ao cargo de gerência, não sei os planos que você tem. E Jesus pode demorar um pouco quando está tudo muito bem na nossa vida. Ele pode vir lá para daqui 100 anos. Deixa eu fazer tudo minha vida aqui, depois o Senhor pode voltar. Mas quando você está num momento de dificuldade na sua vida, é o momento que você espera Jesus voltar. Quando está tudo indo ruim na sua vida, ruim, e você não tem mais felicidade na vida, aí você pensa assim, poxa, Jesus podia voltar hoje. Eu não estou aguentando mais esse mundo. Eu não estou aguentando mais viver nesse mundo. E muitas pessoas clamam no momento da dificuldade que Jesus volte logo, porque não aguentam mais viver nesse mundo. Talvez você esteja enquadrado nessa segunda linha.
Se você está enquadrado na primeira parte, que está tudo muito bem na sua vida, tome cuidado. Porque você pode ser pego distraído, ser pega distraída. Jesus pode voltar do nada. Nós não sabemos o dia de amanhã. Você pode estar indo embora para casa hoje, você está na sua casa, você dorme, tem um mal súbito, você atravessa a rua, é atropelado. Por isso que nenhum dos meus sermões eu termino sem um apelo para a decisão ao lado de Cristo. A pregação, ela tem um objetivo de levar pessoas à decisão ao lado de Cristo. Se essa pregação não tiver objetivo, é apenas mais uma palestra. Mas não, é a mensagem de Cristo. Você e eu precisamos decidir ao lado de Cristo. Ele prometeu que iria voltar. Ele quer levar o maior número de pessoas. Na verdade, Ellen White, ela tem uma visão do céu. E ela diz que os anjos estão preparando as coroas. E existe coroa para todo mundo. Existe até uma história que conta que Jesus estava andando com Gabriel no céu. Gabriel, o anjo Gabriel. E eles olharam para esse mundo. E Gabriel pergunta: mestre, o senhor morreu por todas essas pessoas, estamos aqui vivendo, olhando essas pessoas, tem muitas pessoas vivendo como se o senhor não fosse voltar. Aliás, nenhuma dessas pessoas pensam em você. E Jesus começa a chorar quando Gabriel fala isso para ele. E ele diz: Gabriel, mas por que eles não querem vir? Já preparei morada, já preparei as casas. A casa de meu pai há muitas moradas. E existe morada para todos. O pastor Arilton, esses dias, sobre o Bíblia Fácil, falando sobre a Nova Jerusalém, ele diz que pelo menos umas 5 ou 6 vezes da população do mundo caberia na Nova Jerusalém. É muita gente. É muita gente. São trilhões e trilhões de pessoas que poderiam morar ali. Na verdade, Jesus tem um lugar preparado para cada um delas. E Jesus olha para Gabriel e diz: Gabriel, por que eles não querem ir? Eu morei por eles e eles não querem vir para cá. Jesus não pode tomar a decisão por você. Se você está vivendo longe de Cristo, pare do que você está fazendo e volte para Jesus. Jesus está voltando. Ele pode vir hoje, na minha e na sua vida. Será o maior evento desse mundo. Eu quero terminar essa série com as palavras de Ellen White. Ela teve uma visão do céu, assim como João teve ali no livro de Apocalipse. E ela diz assim, as palavras são limitadas demais para tentar descrever o céu. À medida que as cenas surgem diante de mim, fico completamente maravilhada, impressionada pelo insuperável esplendor e a excelente glória. Solto a caneta e exclamo: que amor maravilhoso! As palavras mais rebuscadas não conseguem descrever a glória do céu, nem a profundidade incomparável do amor do Salvador. Ela diz que nenhuma palavra humana pode descrever o que Deus tem preparado para mim e para você. Talvez ela tenha visto tudo aquilo e ficou maravilhada. Ela joga a caneta e não encontra palavras para dizer o que Jesus tem preparado para mim. E você e eu temos perdido o céu por coisas dessa vida. Talvez você esteja me assistindo aí hoje, esteja aqui na igreja, e você está perdendo o céu por causa de um namorado, de uma namorada, por causa de relacionamentos, por causa de vícios. Talvez você tenha um vício que você ainda não largou. E você está deixando uma eternidade, uma vida ao lado de Cristo, por coisas desse mundo, coisas que são passageiras. Você está perdendo um céu,
uma eternidade ao lado de Cristo, por coisas mortais, por coisas passageiras. Talvez você tenha algo na sua vida que você não consiga largar, mas em nome de Jesus Cristo, você precisa dizer um basta nisso na sua vida. Você precisa preparar a sua vida para a volta de Jesus. Será o maior evento do mundo, mas será muito triste para aquelas pessoas que não estão preparadas. Entregar a vida a Cristo é muito fácil. É só dizer assim: Pai, aqui está a minha vida. Eu quero que o Senhor guie ela. Qual é a sua vontade para ela? Eu tenho certeza que Jesus não deixará você só. A Bíblia diz que aquele que começou a obra, completará em nossa vida. Jesus está começando uma obra maravilhosa na sua vida. E essa obra só terminará na sua volta. Que possamos estar entre os salvos. Que você possa aceitar o sangue de remissão, o sangue salvador de Jesus Cristo. Aceite Jesus como o Senhor da sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te dar uma vida eterna. Não deixe o céu por coisas desse mundo, coisas passageiras. Você não sabe quanto tempo essa coisa que está te dando prazer durará, ou quanto tempo você durará. Você está preocupado que vai acabar o prazer no céu? Você estará com o Deus de todo prazer, um Deus de toda alegria. Não se preocupe com essas coisas. O pecado limitou a minha e a sua visão a um mundo escuro e vazio. E foi assim que Ellen White, quando voltou a esse mundo, e ela pediu para o seu anjo acompanhante, dizendo: deixa eu ficar aqui no céu. Ele disse: não, ainda você tem uma obra a ser feita. Mas ela olhou para esse mundo, era escuro e vazio. E talvez a sua vida hoje esteja escura e vazia. Sabe por quê? Porque ela ainda não tem a luz do mundo, Jesus Cristo. Ele precisa voltar na sua vida hoje. Você precisa voltar aos pés de Cristo. Que vocês possam viver uma vida com Cristo, pois Ele quer viver uma eternidade com vocês. Ellen White também diz que não há nada nesse mundo tão sacrificoso e tão difícil, porque quando nós chegarmos lá, nós veremos que nada disso, nada dos esforços que fizemos, teriam sido grandes o suficiente para um céu que Deus preparou. Paulo diz assim: olhos não viram e ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para mim e para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele possa estar firme essa esperança, a esperança de Cristo voltar. Eu quero saber aqui dentro da igreja, quem quer estar pronto para a volta de Cristo? Amém. Amém. Você não sabe, ainda você que não tomou a decisão, você não sabe como vai acontecer isso. Mas hoje você tomou a melhor decisão da sua vida. Você que está na live também, diga amém. Eu quero ver Jesus voltar. Eu quero estar nas nuvens. Que Deus abençoe você. Eu quero convidar você para nos levantarmos e vamos orar a Deus. Querido Deus, querido Pai, sabemos que a nossa caminhada terrestre, Pai, muitas vezes é difícil. Muitas vezes não nos sentimos prontos, Pai. Talvez essa pessoa esteja ouvindo hoje, esteja em cima da ponte, decidindo para que lado vai. Você vai entregar a sua vida a Jesus, viver uma vida eterna contigo, ou vai viver o que esse mundo tem para oferecer, momentos de prazer. Sabemos que o Senhor não tem momentos para nos oferecer. O Senhor tem uma vida eterna de felicidade, de alegria ao seu lado. Existem muitas pessoas pregando um céu monótono, um céu parado, um céu triste, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus de toda alegria e tem um céu de prazeres, de alegria para nós. Precisamos estar prontos, Pai. E existem coisas que precisam ser removidas na nossa vida,
para que possamos estar prontos para esse dia. Por isso que nessa noite nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos livre desse pecado, nos livre desse mal que está nos afastando do seu amor, que está nos afastando do seu céu. Tire essa pessoa da nossa vida, tire essa doença, tire esse problema. Que o Senhor possa aceitar essa vida nessa noite, Pai, diante dos teus braços. Que essa vida possa ser entregue nas suas mãos. E que possamos, ou na tumba, ou vivos diante da sua volta, sermos ressuscitados e encontrarmos contigo nos ares. Existe uma esperança, Pai, também maravilhosa, que nós poderemos abraçar aqueles que um dia a morte levou. Eu tenho muitas pessoas para abraçar, Pai. Meu pai, meu irmão, minha avó, minha família. Talvez você esteja me ouvindo e tenha alguém que você queira abraçar novamente. Jesus está voltando. Entregue a sua vida a Jesus. Pai, receba essa alma, receba essa pessoa. Livra ela dos poderes do inimigo. Que possamos estar prontos para o seu grande dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o mesmo Deus que começou a obra em ti possa terminar. E que nós possamos estar prontos para a sua volta, para a sua vinda. Que Deus possa abençoar você que está na live, você que está aqui pessoalmente. Que Deus possa te levar em paz. Que essa decisão que você tomou ao lado de Cristo hoje possa ser firme até a sua volta, até o seu retorno. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você que está na live. Até sábado, o próximo culto. Amém. Olá, obrigado pela sua visita. Gostou do nosso conteúdo? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e salve em uma playlist para ver quantas vezes quiser.